queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Ar. Nesta semana, dia 12 de fevereiro, nesta semana já em meados de fevereiro, não é? E aqui estamos para mais um Evangelho no Ar. Hoje já com a nossa querida companheira Suzy, não pôde estar connosco nestes dias, mas já está aqui connosco. E é exatamente a Suzy que vai dar início a este estudo, como sempre, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes disso, vamos fazer a nossa prece. Quem quiser fechar os olhos. E antes da prece ainda, deixem-me dizer, o copinho de água para a água ser fluidificada, está bem? E uma garrafinha também pode ser, está ótimo. É E, para dar para a semana toda. exatamente, porque se pode desdobrar, como vocês sabem, não é? Exatamente. Exatamente o que a Suzy referiu agora. Ora bem, posto assim, agora sim, vamos à nossa prece. Vamos respirar profundamente. Quem quiser fechar os seus olhos para melhor se ligar à sua própria essência, para transmutar a sua vibração energética, uma vibração energética mais harmoniosa, mais serena. Vamos respirar profundamente para assim nos tranquilizarmos. Amado Mestre Jesus, de luz, de paz e de bondade. Amigos espirituais que se fazem presentes, mentores e guias, é com muita gratidão que aqui estamos reunidos para refletirmos sobre as verdades maiores, sobre os princípios de integridade, de ética, de moral, sobre os princípios do amor incondicional. Todos nós precisamos de aprender, de relembrar, para depois pormos em prática primeiro em nós e depois em todos aqueles que estão à nossa volta. Que a luz do nosso Pai Celestial possa estar na casa de todos vós e de todos nós. Para harmonizar assim os ambientes de todas as casas daqueles que nos estão a ver agora e aqueles que nos vão ver depois. Que a luz do Pai Celestial ilumine todos aqueles desencarnados que já não têm matéria, que nos querem acompanhar no estudo. Todos sejam bem-vindos na luz, no amor maior do Pai Celestial e do amado Mestre Jesus. É um espaço online para os seres que querem e escolheram a luz. E que são permitidos estar com os seus mentores. E assim, queridos irmãos, vamos dar início ao nosso estudo. Que a luz, a paz e o amor fiquem nos corações de todos vós e que assim seja. Assim só. Querida Suzy, o tempo agora é teu para a leitura do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. Boa noite, é um prazer estar aqui de novo. E vamos então fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, visto que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem se cortam cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Livrai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, cobertos de peles de cordeiro, e que no íntimo são lobos astutos. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podemos colher uvas nos espinheiros ou figos nas sarças. Assim, toda a árvore que é boa produz bons frutos, e toda a árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda a árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo.
Vós a conhecereis, portanto, pelos seus frutos. Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitas pessoas. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos, e porque a iniquidade se multiplicará, a caridade de muitos se arrefecerá, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou está lá, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, capazes de seduzir, se isso fosse possível, até os próprios eleitos. Mateus, capítulo 24, versículos 4, 5, 11, 12, 13, 23 e 24. E Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. E que assim seja. E que assim seja, Suzy. Muito obrigada pela tua leitura, que é realmente muito interessante. Este início, estes primeiros items do capítulo 21, o primeiro e o segundo, são duas abordagens muito idênticas, que nos alertam de facto para a vigilância, não é? Que Cristo tanto nos veio orientar, para que estejamos vigilantes, para que não nos deixemos iludir pelas palavras, pelos atos daqueles que nos rodeiam, para que tenhamos os olhos bem abertos, porque né, para os pormenores, não é? Porque as boas árvores produzem bons frutos e as más árvores produzem maus frutos. Mas o capítulo terceiro vem-nos, no mesmo sentido da interpretação, vem-nos dar uma outra abordagem, que é na continuidade da primeira e da segunda, que é atenção aos falsos profetas. Ou seja, enquanto o capítulo primeiro e segundo nos alertava para aqueles que estão à nossa volta, encarnados e desencarnados, que com as suas habilidades nos poderão iludir a vários níveis, não é? E nós temos que estar muito atentos para isso. No terceiro item, Mateus, perdão, vem-nos referir as palavras de Jesus, tal como referiu Lucas e também Mateus no item primeiro e segundo, mas numa profundidade diferente, numa vertente espiritual, alertando exatamente para o cuidado que devemos ter para os falsos profetas, ou seja, para aquelas pessoas que se dizem ser o que não são, que dizem ser do bem e não são, que assumem um papel que não têm, que não é deles, e que iludem muitas pessoas e que levam muitas pessoas inocentes ou ignorantes ou invigilantes a terem muitos problemas. E neste momento que estamos aqui a passar, estamos em plena transição, não é? Estamos em plena transição já, neste momento, e os tempos estão cada vez mais conturbados, assim nos disse e avisou também Jesus, não é? E cada vez surgem mais falsos profetas, ou seja, cada vez há mais pessoas a tentarem iludir as outras, inclusivamente irmãos nossos que ainda não estão completamente na luz, porque se tivessem não o faziam. E, portanto, é preciso muita atenção, muita vigilância redobrada nestes tempos de transição, muita vigilância redobrada nestes tempos agora que estamos a viver do Carnaval, e que é uma época muito específica do ano, e neste momento, neste ano de 2024, devido à fase de transição em que estamos, ainda mais cuidado devemos ter. E todas essas situações nos podem afastar, muitas vezes, pela ilusão que criam. E esta ilusão vem de todos os lados, inclusivamente de entidades, seres, pessoas, enfim. Quando digo seres, são seres de estatuto, de um certo estatuto social, pessoas comuns, para a ilusão, para nos tentar desviar daquilo que é correto e certo, para nos manipular em termos de massas para verdades que não são corretas e também para nos tirar do propósito do bem, não é? Muitas vezes somos iludidos a fazer, a pensar, a ir, a estarmos ocupados mentalmente e fisicamente com coisas que não trazem valor acrescentado, nem para nós, nem para aqueles que nos rodeiam.
E é exatamente nessa linha, penso eu, da minha interpretação, que ao abrir o livro A Fonte Viva, que foi um livro ditado pelo Espírito Emmanuel e que foi psicografado por Chico Xavier, que nos acompanha nos Evangelhos do Lar, nos calhou o capítulo 133, que no meu livro está na página 283, e o meu livro é uma edição da FEB, portanto, Federação Espírita Brasileira e Federação Espírita Portuguesa. As duas são editoras deste livro, portanto, capítulo 133, 133, página 283, em que Marcos pergunta mesmo que tendes. E é exatamente esse o título da nossa reflexão de hoje para complementar a leitura do nosso Evangelho. E começa Marcos, no capítulo 8, versículo 5, com a seguinte frase: Quantos pães tendes? E disseram-lhe 7. Quantos pães tendes? Foi a pergunta que Jesus fez no episódio que ficou conhecido pela multiplicação dos pães. E a resposta que lhe deram foi 7. E começa Emmanuel. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indigou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base a fim de materializar o socorro preciso. E aqui eu faço já aqui uma pequena paragem, porque eu penso que é nesta semana que nós, no estudo da mediunidade, nós vamos falar sobre ectoplasma. E já foi um estudo uma palestra que nós já apresentámos aqui no nosso canal. Eu vou procurá-la e vou publicá-la com antecedência para nós nos irmos todos preparando. Mas é um fenómeno de ectoplasmia, este fenómeno da multiplicação dos pães. E lembramos que todos os fenómenos de ectoplasmia necessita de uma base de encarnados, de uma base de energia humana para poder ser operada. Ou seja, nós, enquanto encarnados, temos de facto um quanto ectoplásmico, um quanto de energia que se chama de ectoplasma, que permite a materialização de vários fenómenos mediúnicos, inclusivamente estes fenómenos que aqui Jesus nos traz. Claro que ele é um ser muitíssimo superior, mas precisou de facto de ter uma base de vontade, ter o concurso daqueles que estavam com ele, a vontade daqueles que estavam com ele, da energia daqueles que estavam com ele também. Porque é a nossa vontade que transmuta o nosso campo energético, é a nossa vontade expressa que vai dar um quanto positivo ou negativo ao nosso ectoplasma. Então Jesus perguntou: quantos pães tendes? E a pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Algum concurso, enfim, é isto que nós estamos aqui a falar. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dons de vida abundante. Este parágrafo aqui remeteu-me logo para os dias atuais. Nós ouvimos todo o género de notícias, e aqui vamos para o Evangelho, os falsos profetas, ou as falsas ilusões, ou as falsas manipulações das massas. Umas notícias que ouvimos são verdadeiras, outras notícias são falsas. Muitas vezes as notícias que nós ouvimos, ou que deveríamos ouvir, que são as verdadeiras, mas que não abonam ao favor daqueles que têm outros interesses, nós não as ouvimos. Nem os mídias nacionais, nem os mídias internacionais falam delas. Muitas vezes só alguns mídias locais, não é? E isso tem a ver com os tais interesses. Mas também me levou a uma outra, e agora aqui ligando ao Evangelho, como eu dizia há pouco, a uma outra reflexão. Nós estamos a ver o que se passa no planeta Terra, a nível da injustiça dos homens, da prepotência dos homens, enfim, tudo aquilo que nós já sabemos. E este parágrafo levou-me exatamente a isso, que é a nossa vontade é determinante
nossa vontade coletiva no bem é determinante para nós irmos influenciar a psicosfera energética dos locais onde estas coisas acontecem. Não estamos a falar só de guerras, estamos a falar também de fome, estamos a falar de violências, estamos a falar de injustiças, estamos a falar de uma série de comportamentos que nós às vezes achamos que são inconsequentes e não são, porque todos ligados em cadeia fazem os acontecimentos muito grandes. Portanto, quando aqui Manuel nos diz, a imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo da nossa cooperação, portanto, quanto à necessidade da nossa cooperação, para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dons de vida abundante. Se nós pensarmos o bem, se nós não criticarmos, não emitirmos opiniões que podem ser negativas com respeito a todas estas coisas mundiais que nós vimos e sabemos que se estão a passar. Se nós conseguirmos ter uma mente mais vigilante e emitir fluidos de paz, fluidos de amparo, uma oração, um não julgamento, mesmo quando estamos perante seres que nós às vezes imediatamente, quase intuitivamente, emitimos um pensamento, porque é de facto, às vezes são coisas demasiado violentas. Se nós, em vez disso, nos treinarmos com uma oração por aquele ser, porque aquele ser está a caminho, como todos nós, não é? Como todos nós estamos, nós também, se calhar, já fizemos muitas atrocidades e neste momento já não fazemos esse tipo de atrocidades, pelo menos por enquanto, digo eu, e esperemos que não façamos mais de todo. Mas aqui a mensagem importante é esta, é assim, hum, como diz Emmanuel, a imagem compele-nos a meditar quanto à necessidade da nossa cooperação. Se não houvesse 7 pãezinhos, será que Jesus conseguiria alimentar mais de 4.000 pessoas, ainda sobrava em grande quantidade? A questão é esta. Se calhar conseguia, porque ele era um ser muito iluminado, mas iria sempre precisar da nossa energia para que o fenómeno se desse de forma mais ou menos natural. E a nossa energia só foi doada porque todos sentiram a necessidade de se alimentarem ou de alimentarem a todos. E aqueles 7 pães têm exatamente este significado. É a vontade de doar o que se tem para um bem maior, que nos remete, como a mim me remeteu, para os dias de hoje. E continua Emmanuel. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? Se nós não tivermos boa vontade no nosso coração, nós não estamos a sintonizar energeticamente com o bem, não é? Temos alturas que sim, temos alturas que não. A coisa ainda não está definida. A nossa fé ainda não está definida. A nossa fé ainda não está vinculada. Eu ainda tenho dúvidas. E então, será que serei uma boa matéria para ser burilada e trabalhada numa obra tão grande como é a obra do bem em toda a humanidade? E quando falamos da humanidade, não falamos só da Terra. Nós fomos em humanidade, fomos todos aqueles que têm uma cabeça, 2 braços, 2 pernas e vivem fora deste planeta. Neste planeta também, fora deste planeta também. Nós lembramos aqui, já que estamos a falar fora do planeta, que existem seres de luz, do bem, do amor, da paz, que já não são humanos, ou que nunca foram humanos, naquelas reencarnações em que estão neste momento. E que se calhar muitos de nós já fomos também, ou não fomos, depende, seres com outra morfologia. Portanto, quando nós falamos das questões das leis universais, estamos a falar, e quando aqui se fala edificar o santuário da felicidade, o santuário que o Cristo quer edificar da felicidade é no planeta Terra, mas não só, porque ele também é regente de outros planetas com outras humanidades, ou então com outros seres que não são propriamente humanos, ou seja, que não têm esta morfologia ou uma morfologia idêntica. Lembramos que seres com esta morfologia, daqueles que são mais falados, temos os pleiadianos, temos os arturianos e mais alguns. Mas que existem muito mais que não têm esta morfologia, não é?
e o Cristo Jesus, como os outros Cristos regentes de outros locais e de outros planetas, quer edificar o seu santuário da felicidade em nós e para nós, onde quer que eles estejam. Portanto, se nós conseguirmos trabalhar no bem aqui, influenciamos a nossa galáxia e eles influenciam-nos a nós e também o universo, eles influenciam-nos a nós. Porque a energia mental, a energia não tem fronteiras, nem tem barreiras, nem tem limites, nem tem dificuldades. Portanto, é uma questão que muitos de nós, ao estudar, pomos em causa, mas com o conhecimento que já nos vai chegando, nós já sabemos, e até pois, aqui da Terra. hum, a ciência aqui na Terra já chegou a essas conclusões. Mas a ciência é materialista e é resultado do pensamento do homem. Mas nós já temos estas informações há muito tempo que nos vêm da espiritualidade. Portanto, nós não precisamos de recorrer à ciência para comprovar aquilo que a espiritualidade já sabe, não é? E que nos tem dito. Mas alguns seres ainda muito São Tomés ainda precisam ter a ciência para comprovar uma coisa que a espiritualidade, que tem muito mais conhecimento e que tudo vê, quando é a espiritualidade do bem e da paz e que está aqui para nos ajudar, nos vem dizer. Continuando, Emmanuel. A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. E isto quer dizer o quê? Que qualquer um de nós, por mais humildes que sejamos, nestes cenários todos que temos estado a falar, somos aquela tomada valiosa, poderosa, que sem ela não se conseguia iluminar um aposento. Portanto, não tínhamos a atitude de dizer, eu ainda não sei nada, eu não vou entrar nestas coisas, eu só quero é entender a minha vida dia a dia. Nada disso, nós estamos aqui com uma missão, estamos aqui numa escola e estamos aqui para passar de ano. E até o mais humilde de todos nós, é importantíssimo em todo um processo coletivo, que é aquele de que estamos aqui a falar. Podemos dizer, mas eu não sei nada disso, também se calhar não é para saber. Nós não podemos saber tudo, nós só podemos saber aquilo que é necessário para aquele momento. E naquele momento nós temos que fazer aquilo que o coração nos diz. E é esse o passo da evolução. E o coração, se está pacificado, se está um coração humilde e trabalhando no bem, ele vai com certeza escolher uma ação do bem. E é esse o instrumento poderoso, como a ficha, onde se liga uma tomada que vai iluminar, por exemplo, uma cidade, ou seja lá o que for. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que lhes sacie a fome de paz e reconforto, mas a voz do Mestre, no monte, continua ressonando inesquecivelmente. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir de nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. E aqui a fé. Façamos aquilo que já temos capacidade para fazer sem nos julgarmos, sem nos criticarmos e sem nos autoavaliarmos negativamente. A avaliação deverá ser sempre pela positiva. Fantástico, hoje consegui dominar este meu ímpeto em relação a qualquer coisa. Ou então, não tive assim tão bem, não consegui dominar este ímpeto e fiz outra vez, comentei outra vez o que não devia, tive uma atitude se calhar que não devia. Mas que bom, eu já reconheço esta atitude, eu já reconheço que não consegui agora. Então, da próxima vez eu vou me esforçar mais para conseguir. É isto que são as pequenas migalhas, é a nossa vontade em ação para nos melhorarmos sempre e mais. E a pergunta fica no ar: que tendes? Que tendes? O que é que nós temos que possamos pôr ao serviço do bem maior? Suzy, que tens para nos dizer? Gostei muito desta leitura. É interessante realmente o que é que nós temos para oferecer. Nós temos muito para oferecer, só que ainda não sabemos, né? Nós temos muito para oferecer, mas
Vamos um bocadinho de cada vez. Exatamente. E aquela leitura do Evangelho, agora voltando atrás um bocadinho, dos falsos cristos, dos falsos profetas, fez-me recordar uma conversa com uma pessoa da minha família, aqui há uns anos, sei lá, 3, 4 anos, que ela andava no yoga e ela disse-me que, e estávamos a falar do Evangelho, eu estava a falar, eu falo sobre o Espiritismo com ela, em que ela algumas coisas aceita, outras não, mas pronto, fazia yoga com o senhor e o senhor disse-lhe a ela que ele era Jesus reencarnado. E eu disse, e tu acreditaste nisso? Eu achei um disparate tão grande. Eu disse, tu não acreditas nisso? Ele, Jesus reencarnado, pelo amor de Deus, Jesus, que era um ser tão puro. Eu achei um disparate. E isto fez-me lembrar realmente essa conversa. Mas ela ficou na dela também. Não sei se acreditou no que eu disse. Não, depois falei-lhe algumas coisas, umas passagens do Evangelho. E é porque ela até tem um livro de Allan Kardec, não sei qual é, não sei se é o livro dos Espíritos, que esse senhor lhe ofereceu. Não sei se é o livro dos Espíritos que ela tem. E eu achei aquilo, pronto, isto fez-me lembrar de facto o disparate dos falsos profetas. Portanto, ele intitula-se, quer dizer, ele quer ser Jesus, quer se equiparar a Jesus. Ahm, Pronto, deixá-lo. Todos estão no seu caminho, mas nós temos que Pois, partir antes. A mas importância é isso, e o teu exemplo é fantástico, porque a importância do estudo é essa mesmo, é nós já sabemos, eu falo por mim, sei pouco, mas pelo menos há coisas que nós já sabemos, e já sabemos que há coisas, e sabemos onde é que havemos de fundamentar, tal como tu sim, fizeste. sim, 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 Portanto, esse conhecimento que te vem do estudo é muito importante para a tua evolução e a tua consciência e também para aqueles que estão à tua volta, não é? É a sim, importância do eu, estudo. considero, eu considero que eu não sei praticamente nada, eu pouco sei, não é? Mas o que Perante, sabemos, é tal história, as migalhas de pão que aqui nos fala Emmanuel, porque essas migalhas, que para nós são migalhas, não é? E porque é pouco, se calhar para os grandes sábios também, mas os grandes sábios não julgam, porque eles sabem que essas migalhas todas pois, juntas fazem um pão, percebes? É esta a importância desse, e cada um está no seu caminho, pronto, nós podemos dizer. exatamente, e nem falamos mais sobre o assunto, até hoje nunca mais falou no Exatamente, assunto, pronto, ele continua a ser, a dizer que é Jesus e que seja Jesus, pronto, não faz mal, e eu continuo na minha exatamente. caminhada, Cada um na tenho o meu sua direito, fé. tenho o meu Exatamente. direito de duvidar e pronto, na verdade. Exatamente. É isso mesmo, Suzy. E nós só somos responsáveis pelo nosso caminho, quer dizer, fazemos aquilo que temos que Exatamente, fazer exatamente. e não desapegamos, seguimos caminhos desapegados. Muito obrigada, Suzy, por esta noite de estudo, que foi muito bonita. Muito obrigada a todos por estarem aqui conosco e fazerem este caminho conosco. E nós despedimos até à próxima sexta-feira, que será às 8 da noite e não às 9. E porquê? Porque no Brasil o estudo é feito em parceria com a Casa Espírita Amigos do Bem. No Brasil eles não mudam a hora, portanto o horário é sempre igual. E para ser lá às 5, nós que mudamos a hora, fazemos às 8. Quando nós mudarmos para o horário de verão, que nós vamos avisar, nós passamos então a fazer o nosso estudo às 9, que é o nosso horário habitual, e no Brasil continua a ser às 5 da tarde. Portanto, até sexta-feira, com o estudo da mediunidade. Uma boa semana para todos, muita luz e muita paz e que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigada, até sexta-feira, e muita luz para todos também. Obrigada, Suzy. Obrigada. Uma boa semana para ti e um beijinho grande. Muito obrigada. Obrigada também, um beijinho, obrigada, Obrigada. obrigada. Beijinhos. Fica bem. Obrigada. Boa noite.